Oi, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do podcast do nosso NutriPod, Vitória e eu. Boa tarde. Hoje a gente está aqui com a nutricionista Mítia Mota. É um prazer te receber aqui, Mítia. Para quem não conhece, ela é especializada em área de alimentação escolar, não é isso? No Programa Nacional de Alimentação Escolar, é nisso que ela trabalha. Mas vamos deixar a Mítia mesmo se apresentar. Oi, gente, boa tarde. Como a Gabi me apresentou, meu nome é Mítia. E atualmente eu trabalho com alimentação escolar, mas vou fazer a minha apresentação. Eu me formei em 2017 pela Universidade de Fortaleza e logo que eu me formei eu fiz a especialização de nutrição funcional e fitoterapia e também de saúde pública, né? Então eu finalizei essas duas especializações. Posteriormente, eu iniciei a atender em consultório, né? E em 2023, né, surgiu a oportunidade de trabalhar com a alimentação escolar, né? Com o PENAI, no caso, o programa. E hoje, né, e até hoje eu estou, né, E até hoje eu estou atuando lá. Então, ou seja, você acabou sendo escolhida pelo PENAI, né? Porque foi uma situação que apareceu na sua vida. O PENAI, para quem não sabe, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem toda uma série de regras para garantir a alimentação de crianças que fazem parte de escolas públicas, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Tá. Aí, Mítia, para dar uma ideia para as pessoas, qual é o principal objetivo, né, do PENAI, desse programa de alimentação escolar? Pronto. O PENAI ele é gerenciado pelo Fundo Nacional de Educação, né? E que ele visa fornecer a alimentação para as crianças de escolas públicas. Não só oferecer, mas tendo todo o cuidado, né, nesse processo de alimentação em si. Porque a gente vai fornecer, mas a gente tem que fazer a questão da educação nutricional não só com os alunos, né? Mas com a gestão da escola, com a família, né? Então, todo esse percurso que o alimento, desde a produção até o consumo, a gente atua, né? Nessa área. Pronto, tá desligado. Pronto, Mítia. E quais os benefícios que o PENAI traz para os estudantes das instituições? Os benefícios são fornecer para os alunos, né, por cada faixa etária, sendo creche, fundamental, né, porque no município que eu atuo, né, a gente trabalha com as creches e com o ensino fundamental 1 e 2. Então, Creche, fundamental 1 e 2. Exatamente, Tá. né? Creche é de 1 a 3 anos e de 4 a 5 anos, Certo. né? E o fundamental de 6 a 10, fundamental 1 e o fundamental 2 de 11 a 15 anos, né? Então, eu tenho crianças que estudam no período parcial e crianças que estudam no período integral, né? Então, se a escola fornece uma refeição, eu tenho que oferecer no mínimo 20% das necessidades nutricionais dela, né? Fornecer para essa criança. Se a escola fornece 2 refeições, eu tenho que fornecer no mínimo 30% das necessidades nutricionais. E se a escola é em um período parcial integral, eu tenho que fornecer no mínimo 3 refeições, que corresponde a 70%, né, das necessidades dessa criança. Então, o objetivo, né, é fornecer essa alimentação para a criança ou adolescente, para que ele tenha um bom rendimento, né, durante o seu dia, se ele passa o dia na escola ou no meio período, né? Até porque se às vezes ele tem uma dificuldade alimentar em casa, né, ou a vida, uma situação de família mais difícil, e chegar na escola sem conseguir se alimentar ou não tivesse na escola essa capacidade de alimentação, ele não ia Ele não render ia nada, ter o né? rendimento, né? Ele não vai ter um bom rendimento escolar, né? Como vai aprender, como vai fazer as atividades, né? Atividades de convívio social, né? Que são inúmeras, não tem, né? Então, assim, ainda acontece de crianças, né, terem só aquela refeição, a refeição da escola. Não são a maioria, são poucos casos, mas ainda existe, né? O que a gente vê hoje mesmo é a questão do sobrepeso e da obesidade,
por conta, né, do consumo dos ultraprocessados, porque ainda é um desafio, né, essa questão dos alunos levarem para a escola, né, mesmo que seja proibido, né, porque criança até 3 anos não pode consumir os alimentos que contêm açúcar, né, e o Até sal. porque pelo próprio PNAE é proibido comprar determinados alimentos para serem fornecidos, né? Esse tipo realmente desses ultraprocessados, aqueles sucos de pozinho, né? Não, isso é proibido. É. É proibido, né, pela resolução número 6 de 8 de maio de 2020. Então, nessa resolução, ela utiliza como base, né, o Guia Alimentar de 2014, que a prevalência da alimentação escolar precisa de ser dos alimentos in natura ou minimamente processados. E os ultraprocessados são proibidos, né? Mas isso acaba sendo um desafio grande, né? Porque, assim, esses alimentos, naturalmente, eles são os ultraprocessados, naturalmente não, né? Mas eles são extremamente palatáveis pelo excesso de adoçantes, açúcares, né? Dos produtos que são colocados ali e torna o paladar extremamente Atrativo. atrativo, tanto sejam os doces, sejam os salgadinhos, aqueles chilito, aquelas. Isso. E criança gosta disso, né? E Exatamente. muitas vezes eu acredito que deva ter uma certa resistência, pelo menos inicial, para trocar por uma fruta, porque às vezes o sabor não é tão doce, apesar de ser doce, mas a criança às vezes não acha tão doce. Né, tomar um suco que às vezes não é tão doce. É difícil, eu acho que na cabeça de crianças dizer assim, eu vou deixar de comer um xilito para comer sei lá, um bolinho. Isso aí é um desafio porque a gente precisa, mesmo sendo proibido, né, as crianças, elas levam de casa, né, mas isso a gente, como eu acabei de falar, é um desafio porque a gente precisa ter um trabalho em conjunto. Nós, profissionais, os diretores, coordenadores, né, os profissionais que trabalham na escola, com a família, né, para reforçar e para explicar que não é o momento, né, de nesse ambiente escolar, esses alimentos fazerem parte da alimentação, né, porque do ponto de vista nutricional não é o ideal para essa faixa etária, né. Então, esse é um dos desafios que nós temos, né, ao trabalhar com esse público. Entendi. E existe alguma forma de avaliação para vocês monitorarem a forma que o PNAE impacta na vida dessas crianças, seja na vida escolar, seja na vida mesmo deles? Pronto. Uma das nossas atribuições, né? Além das visitas técnicas que nós fazemos nas escolas, para acompanhar como é que está sendo, né, esse armazenamento, a distribuição, né, e tudo que envolve o alimento, a gente faz as avaliações nutricionais, que a gente pesa os alunos e faz a estatura, né, e vê como é que esse aluno tá. Se a gente tem mais obesidade, desnutrição, enfim, por faixa etária e por regiões também, né, porque nós temos as regiões da zona rural, da zona urbana, né? Temos escolas quilombolas, indígenas, né? Então, tem essa diversificação, né? Então, a gente monitora, né? Fazendo essas avaliações nutricionais e vendo como é que está o estado nutricional desses alunos, né? Então, a partir daí, eu vou trabalhar com as atividades de educação alimentar e nutricional, né? Inicialmente com os alunos, né? Então, fazendo esse trabalho de conscientização, né? Com todos, né? Família e escola. Então, aí vai entrar a prioridade para a escolha de escolas, no caso, né? Tipo assim, tem alguma prioridade para escolher as escolas para ser fornecido a alimentação pelo PNAE? Mas tu diz após esse diagnóstico nutricional ou antes? Não, antes. Não tem assim a questão da prioridade. A questão quando, né, os pedidos são feitos, né, quando tem essa distribuição vai ser por rota, né, tem escolas que são mais próximas, né, são da zona urbana e são mais próximas, mas tem escolas que são mais distantes, né, da zona rural, né, que tem dificuldade, a gente tem dificuldade no acesso, né.
Então, tem essa dificuldade, mas não tem uma prioridade, né? É mais pela questão de uma logística, Essa né? distribuição, ela acontece com que, em média, com que frequência, assim, mensal, É todo... mensal. Tá. Tem os gêneros, né? Uhum. Os gêneros Os cereais, perecíveis, os não os perecíveis, né? os não perecíveis, né? Então, tem a questão dos hortifrutis, que são quinzenais, né? Hortifrutis, ovos, né? Mas os cereais, esses cereais, proteínas, né? São mensais. E de observação, assim, como você falou de hortifruti, como é a aceitação das crianças, dos alunos de maneira geral, realmente nessa parte de hortifruti? Eles comem, vocês tentam, digamos, mascarar, esconder um pouco aquilo ou mudar um pouco a aparência daquele legume, sei lá, vamos dizer uma cenoura, uma batata, fazer um escondidinho, ou vocês realmente apresentam o alimento como ele é, para o aluno conhecer o paladar, entendeu? Pronto, a gente apresenta como ele é, certo? Com relação, o que eu vejo, né? Com relação a frutas, as crianças aceitam melhor, né? Mas assim, não é algo que ainda é uniforme. Algumas aceitam melhor, algumas não gostam, né? Realmente não gostam daquela A fruta eu acho que é um pouco menos difícil para a criança, até por ser docinho, né? Isso, a gente vai ter uma aceitação melhor de banana, melancia, né? Algumas frutas, assim. Mas aí, no caso dos vegetais, realmente eles deixam no cantinho, né? Não consomem. A resistência é muito grande aos verdes, né? A resistência aos verdes realmente é mais prevalente. Mas tem criança que come. Tem criança que aceita bem. Entendi. E aí, Mítia, quais são os critérios, né, para uma escola poder fazer parte do PENAI, né? Se existe alguma coisa mais... algum processo para entrar nesse programa de alimentação? Para a escola fazer parte, ela precisa ser escola, né, uma escola pública, seja da rede municipal, estadual, né, ou federal, e que seja pública mesmo para E não fazer parte do PENAI. Entendi. Certo? E não entra nessas escolas, realmente a única refeição que entra são as oferecidas pela própria escola. Não existe essa questão de cantinas. Não, na escola pública não tem. Não tem, né? Caso o aluno, eu vou E comprar ali na tia da cantina uma outra coisa. O que eu estava tentando lembrar é que o aluno ele precisa estar matriculado, né? Ele precisa estar matriculado nessa rede de ensino. Na rede pública. Certo, numa rede pública. Mas, assim, nas escolas não tem cantina. O que tem é a cozinha. A cozinha da escola, que tem as merendeiras, né? Que elas que fazem as preparações que nós elaboramos os cardápios, né? Entendi. Com base em todas as faixas etárias que eu falei no comecinho, né? Então, não, pode terminar. Né? Então, a gente elabora os cardápios, né? Com as fichas técnicas, né? E aí, quando esse cardápio tá pronto, né? Geralmente mensal, né? O que a gente faz, a gente distribui nas escolas e explica, né? Para elas, né? Que as merendeiras que preparam. E aí, esse é um dos trabalhos que a gente faz. E aí, já que tu falou em questão de cardápio, a questão dos nossos alimentos regionais, né? Porque a gente é muito forte em alguns alimentos que fazem parte da nossa cultura. Sim. Como é a inclusão desses tipos de alimentos, a periodicidade, a aceitação dessas crianças, das crianças de maneira geral, dos alunos de maneira geral, em relação a essa questão da regionalização dos alimentos? Pronto, isso é algo que o PENAI preconiza, que a gente, né, valorize a questão da cultura, né, cultura alimentar e dos nossos hábitos alimentares, né? Que aí a gente fornece o quê? Baião, cuscuz, né? Essas preparações que são regionais. Então, cuscuz eu posso fazer o cuscuz com leite, eu posso fazer um mingau de cuscuz, então tenho diversas preparações que eu posso incluir com base, né, na faixa etária. Entendi. E são bem aceitos? São bem aceitos. Algumas crianças não, né, aceitam o cuscuz, mas não aceitam o mingau. Né? Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que acompanhar de perto realmente isso. Entendi. Tá certo. Já nesse assunto, existe algum tipo de fiscalização? E como é que funciona a fiscalização? Essas questões das refeições, para saber se está sendo bem aceito. E em questão de cardápio, vocês alteram de acordo com o que eles estão aceitando mais ou aceitando menos? Ou é um cardápio já
definido? Tipo, mensalmente aquela mesma coisa? Pronto, a gente tem essa... pronto, voltando aqui à primeira respondendo, né? A fiscalização. Nós fazemos, né, as visitas técnicas, porque, assim, no município que eu trabalho são 184 escolas, né? Nossa. Sendo que são 2 filantrópicas, né? Então, a gente faz o trabalho de visita, de visitar as escolas, né? E saber como é que tá aquela escola. E eu tenho contato, né, com a merendeira e com a direção da escola, né? Então, para eu saber como é que tá essa questão da aceitação, é o contato mesmo. Fazendo essa visita técnica, que é a de fiscalização, de ver como é que tá o ambiente, né? Para ver o controle fazer o controle de qualidade realmente, que né? É o controle de qualidade, né? De como é que tá aquela cozinha, o armazenamento, né? A preparação. Então, nós que fazemos essa fiscalização, junto com o Conselho de Alimentação Escolar, né? Então não tem ninguém fixo, né, na escola, assim, para acompanhar, tipo, diariamente? Ou... Não, tem em algumas escolas maiores, né? Por exemplo, escola de tempo integral. Tem uma escola de tempo integral que temos uma nutricionista lá, né? Devido a ser... Uma escola grande, né? É uma escola grande, acho que são quase 700 alunos, Nossa. né? Entendeu? Então, ela, como é uma escola integral, então ela precisa, né, estar ali, né? Então, as outras escolas nós conseguimos fazer uma divisão, né, e acompanhar, né? Aí essas visitas são feitas mensal? Olha, a gente é o nosso desafio também de estar fazendo esse planejamento, mas nós estamos sempre fazendo essas visitas. Afinal de contas, são poucos, eu acredito que, infelizmente, devam ser poucos profissionais para a quantidade de escola, né? Isso, somos 10, né? Somos 10 nutricionistas com um RT, né? Então, cada uma tem, em média, 20 escolas, e nós temos que nos organizar para fazer essas visitas. Então, todo dia a gente tem... trabalho em campo, tem a atuação, né? Seja fazendo a visita técnica, né? Ou seja, fazendo visita técnica, avaliação nutricional. Então, cada nutricionista faz nesse seu pacote de 20 escolas aproximadamente tudo isso. Sim. Ele elabora o cardápio, ele vai fazer visita técnica, ele faz fiscalização, ele faz avaliação, tudo isso. Tudo isso. Mas assim, o cardápio ele é feito para como eu falei, faixas etárias e a modalidade da escola. Então, para o município inteiro, nós fazemos o mesmo cardápio. Mas tudo bem. A diferença é a faixa etária e a modalidade. Até né? porque o município compra a mesma comida que vai ser distribuída, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, tem esse momento de elaboração do cardápio, porque é por mais tempo, 1 mês, 2 meses, né? E aí a gente tem que sempre estar fazendo isso. E existe, você já percebeu, assim, porque a gente conhece umas pessoas que trabalham, estão estagiando, né, nessa área de nutrição, acompanhando a parte escolar, e existe muitas vezes acaba acontecendo muita resistência do pessoal da cozinha em seguir algumas regras, em fazer da maneira que tem que ser feito, né? Vocês sentem isso ou o pessoal já está, como é do estado, eles já, ou do município, enfim, já estão realmente adaptados? Pronto. O que acontece? Da minha experiência, né? Falando de uma experiência de uma escola, por exemplo, acontece, sim, de eu sempre ir naquela escola e sempre fazer a mesma recomendação, assim. Né? Mas aí o que acontece? Quando eu tenho o apoio do núcleo gestor, faz toda a diferença. Ah, tá certo. Entendeu? Então, como eu tenho parceria com o diretor e ele está sempre na escola, então a gente faz toda a orientação. E ele é uma pessoa presente na escola, né? Quando a gente tem, né, esse apoio. Porque eu faço a orientação para ela, né? E sempre a gente vai e fala o mesmo ponto, né? E aí o diretor, né, foi e ficou mais próximo e ficou acompanhando. E olha, precisa ser assim. Porque isso impacta na qualidade, né? A questão de higiene, né? E aí a gente precisa bastante desse apoio. Porque aí sim dá certo. Trabalhando junto é que vai conseguir realmente fazer o que tem que ser feito de maneira correta, né? Exatamente. Como nós temos, né, várias escolas, então a gente tenta estar presente, né, na maioria, mas nesses casos a gente precisa desse apoio.
né, da gestão da escola. E quando tem, dá super certo. Entendi. Mítia, nesses casos, nas escolas que tu já passou, né? Já teve algum caso de restrição alimentar como alergia? E como é que o PENAI lida com essas alergias alimentares? Sim, sim. Já acontece de criança ter ou alergia ao leite, né? Alérgica é o que a gente vê, ou intolerância, né? Ou intolerância à lactose. Então, eu preciso que essa criança, né? Os pais, né? O responsável, leve ela ao médico e ela tem o diagnóstico, né? Ela tem um diagnóstico por escrito, por laudo médico. E aí, eu pego esse laudo e faço o pedido desse leite sem lactose, né? Então, precisa disso para que eu comprove, né, que eu preciso a necessidade desse leite diferenciado. Mas aí esse leite vai ser trazido apenas para aquele aluno ou aí todo mundo consome, todas as crianças consomem o mesmo leite para não ter perigo de mistura? Não, a refeição ela é preparada para aquele aluno, né? Então a gente tem que também ter todo o cuidado e ter toda a orientação para aquela questão da contaminação cruzada, né? Tem que ter a orientação para a merendeira também. Olha, a alimentação do aluno tal acontece mais em creche, né? Esse caso é mais presente em creche, até porque o leite é a principal fonte alimentar deles ainda, né? Por conta do cálcio, né? Então, acontece mais em creche, mas aí a gente tem que fazer essa orientação e explicar, né? Que não pode ter, né, nenhuma... E assim, tem crianças que elas já vêm bem, com os pais já vêm bem conscientes, né? Então, é bem ok. Quando não, a gente tem que fazer essa orientação mais reforçada. Assim. E se a criança também apresentar alguma alergia, sem ser somente a questão do leite? Porque hoje em dia a gente vê muita criança alérgica a amendoim, alérgica, tem muita coisa que é alérgeno, né? Assim, que Sim. causa muitas... se ela vem com um laudo desses, porque... eu já vi crianças que são alérgicas a milho. Sim. Né? Por exemplo, o meu filho, quando ele teve alergia a milho e a aveia, quando era criança, fez tratamento e tal. Mas até hoje ele já não desenvolve mais uma reação tão violenta como era na infância dele. Mas ele comer uma simples pipoca para ele, hoje ele já é um adulto, mas uma simples pipoca para ele fica cheio de mini bolinhas, assim, o corpo fica cheio de erupção. Quando ele era criança, isso era um problema sério, a ponto de ter que correr com ele para pronto-socorro. Então, aí a minha pergunta é, se tem alguma criança, se você já lidou com alguma criança com algum outro tipo de alergia alimentar, porque a do leite, realmente, hoje em dia, parece que é muito comum, né? A intolerância à lactose, ou então a PLV, né? Isso, ou então a alergia, né, no caso. Porque a alergia acaba sendo mais grave do que uma intolerância, exatamente, né? é mais grave. Não, assim, com relação ao exemplo que você me falou, não tive contato. O que eu tive contato foi a criança ter algum desconforto com feijão, com algum leguminosa, né, no caso, algum desconforto com outro alimento. Então, a gente tem que ficar atenta para que, quando tiver uma preparação com aquele determinado alimento, não fornecer para a criança. Entendi. Né? Aí, nesses casos de alergia, tendo uma criança na escola que tem alergia, vocês têm que solicitar alimentação diferenciada, né? Ou precisa de ter mais casos que são... Não. A gente, tendo né? a gente precisa para aquele aluno. Se for mais de um aluno, tem que fazer a solicitação para 2, para 3, para... Né? Aí vem a quantidade para ser preparada, separada para aquele número de crianças, para né? número de crianças. Geralmente não chega a ser muito. Geralmente são 2, né? Não 3 crianças. Não é algo que é a maioria também, não. E aí vocês se preocupam em fazer, digamos, a mesma preparação apenas com um ingrediente diferente que é para que também a criança não se sinta assim, minha comida é diferente da delas, eu queria comer aquela outra comida ali que é mais interessante. Porque criança tem muito disso, né? Muito de quer ver, comer o que o outro está comendo às vezes. Olha, assim, não acontece nessa parte aí, mas assim, geralmente a criança já vem, quando a criança já tem Ainda todo mais esse ser uma cuidado, maiorzinha, né? Quando tem já esse cuidado que vem de casa, ela já não tem tanto essa vontade, né?
Mas, quando não, a gente vai utilizar o leite, né, diferenciado, né? Entendi. A mesma preparação, só que com O leite diferenciado. leite diferenciado. Isso. Uma outra coisa, como é que você acha que o PENAI pode contribuir tanto para a questão de desnutrição, né, a prevenção à desnutrição, como com o combate à obesidade? A gente até já falou um pouco sobre essa questão, que hoje você vê muito mais obesidade infantil, né, do que desnutrição infantil. Graças a Deus, significa que as pessoas estão tendo mais acesso à alimentação, né? Sim. Que a tristeza é realmente a pessoa não ter o que comer. Então, mas assim, como é que a questão da alimentação do PENAI lida com isso, com essa questão desses dois problemas, que são dois problemas sérios? Porque a obesidade infantil também é doença, né? Infelizmente, às vezes, mãe e pai acham, o avô, vó, acha, a criança é gordinha, ela é bonitinha, ela é fofinha, é saudável, ela está cheia de saúde, mas aquilo ali muitas vezes não é saúde, né? Tem a questão do acesso ao alimento, mas a população, né, enfim, tem todo um contexto. Eu tenho acesso ao alimento, mas que tipo de alimento? Né? Primeiro, a que tipo de alimento tem esse acesso? Com relação, né, o que é mais comum é o consumo de alimentos ultraprocessados, né, para que chegue até a obesidade, né? Então, eu preciso... o que o PENAI fornece são a base da alimentação, alimentos in natura e minimamente processados. O que seria isso? Arroz, feijão, macarrão... a comida de verdade, né? Hortifrutis, como o pessoal chama, né, suco e preparações com esses alimentos, uhum, né? E assim, no caso, né, da obesidade é o consumo exagerado de refrigerante, de suco de caixinha, de biscoito recheado, né, que o PENAI não fornece, mas que muitas vezes trazendo, né, nesse contexto a família, né, que não tem a questão dessa conscientização de que se eu consumo esses alimentos todo dia, em uma grande frequência, eu vou ter uma consequência, né? Não é que a criança nunca mais vá comer, mas que a criança ela precisa ser exposta a os alimentos, né, in natura naturais. E aí, isso é um desafio, né? Porque eu tenho que trabalhar com as atividades de educação alimentar e nutricional nas escolas, com base no meu diagnóstico nutricional. Então, eu tenho que ter abordagens diferentes, porque muitas vezes é adolescente, é criança, ou na própria creche mesmo. E o adolescente também ainda, né, tem um lado de ser desafiador, né? Isso. Eles gostam de ser do contra, muitas vezes. Então, assim, a gente tem que saber lidar com o público, né, e explicar. Né? Isso que eu ia te perguntar, como é que funciona essa parte do trabalho de orientação para eles, né? Qual a frequência, se vocês costumam fazer o nutricionista realmente direto com as crianças, ou se vocês orientam os professores, como é que funciona essa parte do ensinar para as crianças, fazer essa orientação nutricional para eles? Olha, crianças que eu digo crianças e adolescentes, né? Assim. Certo. Quando é possível, a gente consegue fazer com a família, né? Com a família, quando a gente consegue um horário da escola, né? De reunião de pais, tá, né? Então, quando consegue fazer isso, é ótimo, porque a gente vai e faz toda a conscientização com a família e com a escola, né? Quando a gente não consegue, a gente faz com os alunos, né? Então, a gente busca atividades, né, que a gente consiga explicar de uma forma mais prática, né? Explicar que o consumo excessivo daqueles alimentos não vão trazer benefícios, né? Até porque eles estão no ambiente escolar, né? Eles passam muitas vezes o dia na escola, né? Então, eles precisam de estar consumindo alimentos adequados, né? Para um dia de estudo, né? De convívio social. Para que todos aqueles os nutrientes que tem aquilo ali façam seus efeitos, suas atuações, exatamente, para ajudar a criança, o aluno, de maneira geral, né? Exatamente. Isso mesmo. Em relação a desperdícios, que a gente sabe que tem, né? Então, sim, toda a cozinha a gente sabe que tem, mas como é que o PENAI lida com essas questões do desperdício? Olha, realmente, se o alimento... O que é que a gente faz a orientação do quê? Quando esse alimento chega na escola,
utilize a questão do PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Então, eu tenho que estar sempre fazendo esse monitoramento. Então, eu tenho que reforçar com a merendeira que aqueles alimentos, eles precisam estar nessa organização, para que a gente tenha o mínimo de desperdício e estrago possível. Infelizmente, se aquele alimento passou do prazo de validade ou ele tem uma condição inadequada, a gente tem que descartar ele, né? Então, a gente sempre está fazendo as visitas e sempre está orientando e está vendo isso. Então, a gente consegue, né, nesse ponto, né, ter o mínimo de desperdício. Mas agora, se eu tenho uma preparação que não foi bem aceita, né, então a merendeira me comunica, olha, tal preparação não foi bem aceita, e o que é que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem que trocar essa alimentação. Para usar o ingrediente que usava naquela preparação, mas de outro jeito, né? Muitas vezes é o mesmo ingrediente, mas de uma preparação diferente. Muitas vezes, aí, nesse caso, acontece o desperdício. E aí é que a gente tem que fazer também a questão dos testes de aceitabilidade. Ah, entendi. Né? Para ver se eu for inserir uma preparação nova ou se eu quero ver realmente como é que está a aceitação desses alunos, né, com determinada preparação. Só por curiosidade mesmo, a título de curiosidade, existe alguma preparação que você lembre de cabeça, assim, que as crianças realmente, que vocês já observaram que as crianças não aceitam bem? Olha, tem mingau de milho, às vezes mingau de aveia. Tem escola que é bem aceita e tem escola que não é bem aceita. Interessante. Sopa de feijão, né? Às vezes é bem aceita. Não, tem criança que super aceita, mas tem criança que não aceita. Então, assim, eu vejo que não tem uma prevalência de uma e de outra refeição. E aquele que é o preferido, que em canto nenhum o povo não tem resistência nenhuma. Toda escola, todo mundo gosta. Já tem alguma coisa assim que vocês observaram sobre isso? Cuscuz, sempre biscoito, com o biscoito que é permitido, certo, né? Com entendi. suco. Mas, assim, as preparações mesmo de comida, eles são bem aceitas. Lanche é um pouco menos, mas preparação de baião, de macarrão, de arroz, feijão e carne frango, são as bem aceitas por eles, né? Porque como ótimo, eles passam muito tempo na escola, quando né? é o integral, né? Quando é integral. Aí sente aquela vontade de reforçar. É mais a preparação mesmo de comida que eu percebo que é bem aceita. Acho que eles passam tanto tempo lá, né, que tipo assim, tem uma hora que o estômago fala, né? Então, por isso, né, é comum a gente ver, né? Muitas vezes a gente chega no horário 9 horas, né? E aí tá fornecendo o quê? Uma macarronada, às vezes baião, às vezes uma sopa, né? É comum. Às vezes é leite, às vezes, enfim, né? Varia, porque a gente também tem que ter uma distribuição desses alimentos, né? Que o programa orienta. Entendi. Mas aí, nesses casos, quando tem macarronada, sopa, esses alimentos mais reforçados no horário de, tipo, 9 horas, 11 horas, 12 horas, eles têm essa aceitabilidade para comer o almoço? No caso que eu tô falando, é de quando é uma preparação só. Certo? Ou quando é uma preparação, uma refeição. Uma coisa parcial, né? Num período parcial. Mas quando é no período integral, não. Eu tenho que ter a distribuição, o cardápio preparado para aquele público, né? Então, nesse caso, eu vou fornecer o almoço. De manhã eu vou fornecer um lanche, né? E próximo à hora do almoço, né? Geralmente, meio-dia, a gente fornece o almoço. Né? Nesse caso aí, a gente tem que ver isso. Uma coisa mais leve na hora do lanche, né? Às vezes salada de frutas, às vezes a fruta, né? Então, tem essa distribuição, né? Eu falei assim, mais solto, mas tem a distribuição do cardápio em si. Justamente quando são escolas integrais e quando são parciais. Tem as escolas parciais e a integral. E deixa eu te perguntar uma coisa, agora nada a ver assim com o Penai, mas assim contigo. Qual seria o maior desafio que tu enfrentou, assim, que tu acha que tu enfrentou nessa jornada como nutricionista da área de merenda escolar? Tem alguma coisa assim que te marcou, alguma situação que te marcou? E junto com a pergunta dela, tu fez clínica no começo, né, que você falou. Como ainda foi faz. A transição? Então você também ainda atende. Então não teve essa dificuldade de transitar para a escola, né? Não foi transição, não. Então faz os dois. Até porque no consultório eu lido com as famílias.
Entendeu? Então, eu tenho casos de famílias. Já vai a mãe e a filha, geralmente. Ou então a mãe, o pai e a filha, porque eu preciso da família para cuidar. Para ajudar. Para ajudar. Para então, apoiar. Para apoiar, né? Então, no consultório, eu atendo, no caso Ainda das mais famílias. porque se é caso de uma criança, uma garota, um jovem, sei lá, em obesidade, se esse jovem, se essa pessoa não tiver o apoio da família... Porque ele está justamente saindo da infância. Exatamente. Né? 11 anos, 12 anos. Né? Então, imagina uma criança precisando perder peso por uma questão de saúde e o pai e a mãe lá comendo McDonald's, comendo isso. A criança não vai entender. Então, nem aceitar. Exatamente. Né? Então, é por isso que eu peço, né, a ajuda da família, sim. Porque eu estou trabalhando com a criança coisas no consultório, mas eu preciso entender o ambiente que ela vem, né? Então, eu falo, o meu trabalho eu trabalho dessa forma, e aí a gente precisa de uma ajuda, porque eu sozinha não sou 100%, eu sou 50% e a família é o 50%, e juntos nós somos. É verdade, né? Verdade. Mas é isso. Eu queria que tu dissesse aí para o pessoal onde é que você atende, se você quiser divulgar teu contato, se você quiser passar teu Instagram, alguma coisa do tipo, se ele é privado, o que você prefere passar seu... Claro, né? Eu atendo na Clínica de Saúde Crescer, né? Ela fica na Cidade dos Funcionários. E aí eu posso deixar o meu contato, né? Para eu ficar à disposição, né, a atendê-los, né, a tirar dúvidas, enfim, né, aberta a qualquer... então tá certo. Então passa teu contato, caso alguém queira te procurar. Se você quiser que realmente qualquer coisa as pessoas procurem a gente repassar para você, também não tem problema. Pronto, então fico, né, já tenho essa parceria com vocês, olha. E a gente já agradece muito. Muito, foi ótimo, porque para quem não sabe, hoje a gente tem uma prova sobre o PENAI, né, sobre essas políticas públicas de alimentação e nutrição de maneira geral, e o PENAI está entrando nela. Então, assim, querendo ou não, foi uma aula aqui incrível para a gente. E agradecer mesmo a tua presença, a sua disponibilidade de vir conversar com a gente. Você é uma simpatia de pessoa, morta de linda. Obrigada. Então, foi ótimo, só agradecer. Foi um prazer ajudar vocês, né? Nem sabia, né? Mas foi um prazer porque, para mim, já é a minha prática, né? Já tenho uma prática, já tenho uma vivência. E aí, para vocês, né, tem essa questão da realidade, né? Vocês estão vendo a teoria e aí somam com a realidade. E aí eu também queria agradecer aqui ao nosso técnico, o Arenilton, que parece que ele teve uma bola de cristal na sugestão da gente trazer a Mítia justamente no dia de hoje. Valeu, viu, Arenilton? Foi uma aula e tanto de revisão. Pois é isso, pessoal. Obrigada pela participação, Mítia. Espero contar com você em outras oportunidades. Estamos aqui. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, gente.